E aí, gente, tudo bem com vocês? O livro que eu vim falar aqui pra vocês hoje foi uma leitura um tanto diferente, foi muito mais do que eu imaginava. É um livro que com certeza vai agradar quem curte livros de mistério, quem curte histórias com loop no tempo também. É As Sete Mortes de Evelyn Hardcastle, do Stuart Turton. Esse é um exemplar da Tag Livros, né, da Tag Inéditos, junto com a editora dublinense. Eu recebi um convite da Tag Livros para ler o livro e para participar de um episódio do podcast da Tag, que está disponível no Spotify, e óbvio, eu fiquei muito feliz. Basicamente, é uma história de mistério, né? Então, assim, tudo se passa na mansão Blackheath. E, na verdade, é aquele Heath, sabe, com a linguinha assim no meio, mas eu vou falar Blackheath mesmo, porque é mais fácil. E nessa mansão vai rolar uma festa, vários convidados, né, foram se hospedar lá, enfim, os convidados da festa, amigos dos anfitriões, bastante gente. E o curioso é que 19 anos atrás, esses mesmos convidados estavam, né, naquela casa hospedados e aconteceu uma tragédia. Então, ou seja, 19 anos depois dessa tragédia, tá rolando uma festa com os mesmos convidados e vai acontecer uma outra tragédia, que é um assassinato. E o protagonista desse livro aqui, ele vai ter uma missão super importante, ele vai ter que desvendar esse assassinato, descobrir quem cometeu o crime, até porque ele tá preso numa condição bastante peculiar. Cada dia ele acorda num corpo diferente de alguma dessas pessoas que está hospedada na casa. E a cada dia, o mesmo dia se repete, ou seja, o dia do assassinato. E isso vai continuar acontecendo nesse loop eterno até que ele consiga desvendar esse crime. Mas a questão é, o loop é eterno, só que ele tem 8 dias e 8 hospedeiros, ou seja, ele vai acordar em 8 corpos diferentes, com a mesma memória, ou seja, ele tem 8 dias para poder montar esse quebra-cabeças. Se isso não acontecer em 8 dias, tudo vai começar de novo, né? O loop vai continuar acontecendo, mas é como se ele voltasse zerado, entendeu? Sem lembrança nenhuma, e aí começa tudo de novo, tendo que desvendar as coisas desde o início. Esse livro, ele começa de um jeito bem estranho, eu vou falar pra vocês, porque assim, ele é narrado em primeira pessoa, então a gente vai descobrindo as coisas junto com o protagonista, com o narrador desse livro. O que é também maravilhoso, né? Essa história funciona maravilhosamente bem. Eu não imaginava que fosse ser tão complexo. E quando eu digo complexo, é aquele complexo bom, é uma coisa super boa. Como tem essa questão, né, de acordar em corpos diferentes, as ações dos personagens interferem entre si. Então, tudo que acontece lá, nada é gratuito, sabe? Tudo acontece por algum motivo e tudo interfere entre si. Só que a gente só vai descobrindo isso à medida que a gente vai avançando no livro, né? À medida que os dias passam, que os dias se repetem e a gente vai vendo, nossa, aconteceu isso por causa de tal coisa, ah, foi fulano que fez aquilo, ah, tô entendendo. E quando a gente lê alguma coisa que acontece nos primeiros capítulos e aquilo não faz muito sentido, você espera, porque daí alguns capítulos mais adiante, quando ele estiver num outro hospedeiro, as coisas vão se encaixar e a gente vai entender por que tá acontecendo aquele raio daquele negócio. Tudo aquilo que acontece tá acontecendo de forma simultânea, o que é muito genial quando a gente chega lá no final e vê, caramba, a história que o autor construiu aqui. As Sete Mortes de Evelyn Hardcastle, eu diria que é um livro que com certeza vai acertar em cheio no gosto das pessoas que curtem tramas de mistério, mas não só, né, que gostam assim de histórias com muita reviravolta, porque tem muita reviravolta aqui nesse livro. Sei lá, histórias também que falam sobre essa questão de loop no tempo, que eu falei pra vocês. Histórias com bastante sangue, porque aqui também não vai faltar, que é uma coisa bem legal, também gosto. E tem uma coisa que eu achei sensacional nesse livro, é que à medida que vai avançando também, a gente percebe um aspecto, assim, de Black Mirror nele, sabe? Então, falou em Black Mirror, pra mim, assim, já ganhou, sabe? Eu gostei muito. Só que eu vou falar pra vocês que eu senti um pouquinho falta de ter mais disso. Óbvio, né? Ele explica por que aquilo tudo, por que aquelas pessoas estão ali naquela casa. Mas, cara, eu senti muita falta de mergulhar mesmo nisso, sabe? De aprofundar, de, nossa, mas por que isso acontece? Por que inventaram isso? Sei lá, né? Com certeza, né? Se tivesse tudo isso que eu queria no livro, ia ser um livro de pelo menos umas 600 páginas. Então, acho plausível que não tenha, sabe? E eu senti falta porque eu ia gostar muito, eu piro muito nessas coisas, mas não é que tipo que me pareceu incompleto, não é nada disso, né? Mas se tivesse eu ia ficar muito feliz. Outra coisa que eu gostei pra caramba aqui é a interação entre as personalidades dos hospedeiros, né? Então com o protagonista, porque chega uma hora que ele vai tendo muita dificuldade em separar
quem é ele mesmo, da personalidade daquele hospedeiro que ele tá ocupando, sabe? Ele dá algumas derrapadas, às vezes ele cede a algum impulso que não é da natureza dele, mas é da natureza do hospedeiro. Às vezes ele enfrenta certas limitações, tanto físicas como mentais, por causa dos hospedeiros também. Tem uma coisa até interessante que surgiu nessa questão quando eu participei do podcast da Tag, que parece que alguns outros leitores acharam trechos sobre um dos hospedeiros, né, o Ravenkurt, que ele é um hospedeiro obeso e tal, e acharam que um trecho que descreve o corpo dele e a dificuldade do protagonista em estar naquele corpo, rotularam isso como sendo um trecho gordofóbico, né? Então, o que gerou alguma polêmica. Eu, pessoalmente, que nem eu falei no podcast, eu não considerei aquele trecho especificamente como sendo gordofóbico, mas também é uma visão minha, né? Não quer dizer que seja verdade universal nem nada disso, mas eu enxerguei uma outra parte que pra mim foi até mais polêmica que essa, que foram as atitudes de um dos hospedeiros, né, o Jonathan Derby. Ele é um cara que é um cafajeste e, acima de tudo, é um estuprador. O que me incomodou de verdade, na verdade, foi a maneira como o protagonista, quando ele ficou nesse corpo, algumas coisas que ele ia percebendo, que ele ia reagindo, sabe? Porque assim, o cara é um estuprador, o cara abusa das mulheres e as pessoas meio que fazem vista grossa, né? Condenam e tal. A mãe dele acoberta muito isso, então ele é um cara que ele não é punido pelo que ele faz. Mas quando o protagonista tá dentro do corpo dele, muitas horas, tipo, ele mostra pra gente que ele tá fazendo um esforço tremendo pra não ceder aos impulsos do Derby, né? Tipo, aos impulsos dele de, sei lá, de ir atrás das mulheres e tal. E isso, na verdade, me deu a sensação de que é como se esse traço do Derby, né? De ser assim com as mulheres, de tratar as mulheres dessa maneira, fosse algo realmente incontrolável, sabe? Fosse além das forças desse cara, tipo, como se fosse um instinto mesmo. Então ele não passa por outras questões, como, por exemplo, ele age assim, talvez por conveniência, né? Porque é uma sociedade machista, porque a própria sociedade, o sistema contribui para essas atitudes machistas, para ele sair impune, e o silêncio também, sabe, geral. Então, ou seja, são vários fatores que estão, né, em torno disso, do fato do cara ser um estuprador, enfim, mas não é aquilo tipo, ai meu Deus, não consigo controlar, eu sou assim, mulheres não cheguem perto de mim, porque às vezes dá essa impressão, sabe? Eu acho isso meio esquisito, como se nem fosse culpa dele aquilo, como se fosse realmente uma coisa incontrolável, instintiva da própria natureza dele, e eu discordo. Enfim, As Sete Mortes de Evelyn Hardcastle é um livro incrível, ótimo mesmo, sabe? Eu acho que o autor foi muito genial porque ele reuniu vários elementos que funcionam em muitas outras histórias e em muitos gêneros diferentes, reuniu todos esses elementos em um único trabalho. É um livro que tem a sua complexidade e, ao mesmo tempo, ele não deixa lacuna, sabe? Tudo é preenchido, tudo faz sentido e as coisas se encaixam. E quando a gente chega no fim, a gente percebe quão complexo que foi aquilo. Eu fiquei imaginando assim, nossa, como é que o autor fez isso? Ele deve ter desenhado 1000 esquemas, feito tabela, feito um monte de coisa. Porque, cara, chega uma hora que às vezes eu voltava um pouco e falava assim, mano, será que isso aconteceu assim, desse jeito? Porque não é possível, são muitos detalhes. Como eu falei, ele tem um detalhezinho assim, bem legalzinho, bem gostosinho de Black Mirror, mas também tem elementos que a gente encontra também em outras obras, e é justamente isso que eu também queria mostrar pra vocês. Alguns outros livros e autores, enfim, que vocês podem gostar, caso vocês tenham gostado muito desse livro aqui. Não podia deixar de falar em Agatha Christie, até porque esse livro foi, né, meio que inspirado e bebeu das fontes aí dos mistérios da Agatha Christie. Não é um livro específico que eu queria trazer pra vocês, enfim, eu acho que toda a obra da Agatha Christie tem relação com esse livro. Como eu disse até no podcast, assim, os personagens pra mim são muito personagens que eu veria com muita facilidade vivendo aqui os mistérios da Agatha Christie. E também Todo Dia, do David Levitan. Detalhe que no podcast eu falei um dia ao invés de todo dia, mas enfim, sempre confundo o nome desse livro. Não sei porquê, já é uma coisa da minha cabeça. Eu ainda preciso, na verdade, ler esse livro. É que eu conheço a história, vi o filme e tudo mais. Cansei de ler resenhas, muitas, porque eu queria muito ler esse livro na época que lançou. Tenho o livro, mas ainda não li, vou ler, né, gente? Essa história, assim, de acordar em corpos diferentes, né, enfim. Um outro livro incrível que eu também cheguei muitos elementos dele ali nas Sete Mortes de Evelyn Hardcastle
é As Primeiras 15 Vidas de Harry August, da Claire North. E, cara, esse livro é muito incrível. Traz também essa questão do loop no tempo, de um período de tempo que vai se repetindo. E outro livro, né, finalizando, que também tem uma pegadinha dele ali nas 7 Mortes de Evelyn Hardcastle, é A Matéria Escura, do Blake Crouch, outro livro incrível que também fala sobre viagem no tempo, sabe? Sobre reviver algumas coisas ou não. Óbvio que, assim, os livros não trazem tramas parecidas com as 7 Mortes, mas elementos em comum. Então, ou seja, se vocês curtiram os elementos que tem ali nas 7 Mortes de Evelyn Hardcastle, vocês podem muito bem gostar desses livros que eu tô mostrando pra vocês. Essa foi a resenha de As 7 Mortes de Evelyn Hardcastle. Vou deixar aqui o link pra vocês do podcast da Tag Livros, mas atenção que tem spoiler nesse podcast, então se vocês planejam ler esse livro, se vocês se importam com spoiler, eu aconselho vocês lerem primeiro, depois escutarem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam do like, de voltar toda semana aí pra novos vídeos. E é isso, gente. Um beijão e a gente se vê nos próximos vídeos.